Nessa aula vamos dar continuidade à lição 2, que tem como título Conhecendo a Bíblia. Vamos aprender no tópico 3 como usar a Bíblia no dia a dia. Vamos falar sobre a leitura, a memorização de versículos, o estudo e o momento de meditação. Tópico 3. Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos por sua igreja. Se limitar o uso dela somente a estes momentos, o seu crescimento espiritual acontecerá lentamente. O desejo de Deus é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Então vamos ler o que diz o apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. Então, quando éramos crianças, não tínhamos uma ideia muito clara das coisas. Isso porque não estávamos ainda totalmente disciplinados e preparados. Já na fase adulta, estamos mais amadurecidos. A nossa visão não é tão confusa, mas também não é tão totalmente clara. À medida que crescemos e avançamos etapas, deixamos de lado as coisas de menino aos poucos. E isso acontece também na nossa vida espiritual. Quando estamos iniciando nossa vida com Deus, somos ainda meninos na fé. Somos imaturos e não temos uma ideia muito clara das coisas. Mas à medida que somos disciplinados e preparados na palavra de Deus, deixamos de ser meninos e nos tornamos mais amadurecidos. E em 1 Coríntios 14, 20 diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo continua ensinando aos irmãos da cidade de Corinto, falando para eles não serem meninos no entendimento, mas serem meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, com essas palavras do apóstolo Paulo, o cristão é desafiado a ser adulto e criança ao mesmo tempo. Mas como assim criança e adulto ao mesmo tempo? Criança quando se tratar da malícia, pois nosso coração precisa ser puro como o das crianças. E adulto quando se tratar de usar o entendimento que vamos adquirindo com a leitura da Bíblia. Não podemos usar o conhecimento que vamos adquirindo de forma irresponsável, como se fôssemos crianças. Temos que usar o conhecimento com compreensão. Temos que entender o porquê da nossa fé, pois só com compreensão que vamos deixar de ser conduzidos por qualquer ensinamento. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Então, na carta aos Efésios, capítulo 4 e versículo 15, o apóstolo Paulo ensina aos cristãos da cidade de Éfeso que eles, como seguidores de Cristo, deveriam ter um forte compromisso com a verdade. Esse ensinamento se aplica a todos aqueles que querem seguir a Cristo. Devemos seguir com amor a verdade em todo tempo, falando com verdade, vivendo com verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E Cristo é a cabeça porque é Ele que governa o cristão. A leitura. É claro que você também deseja crescer espiritualmente através da Bíblia. Para que isto aconteça, o primeiro passo a ser dado é ler a Bíblia. Conscientize-se de que precisa ler a Bíblia. Então, todo dia, temos que comer algum alimento para não morrermos de fome. Assim também precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Ninguém permanecerá vivo espiritualmente se não se alimentar lendo a Bíblia. Veja o que diz Jeremias capítulo 15, versículo 16 e Mateus capítulo 4, versículo 4, o seguinte: Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Mateus 4:4. Então, no primeiro versículo, Jeremias, que era o profeta do Antigo Testamento, ele disse ao Senhor que, achando-se as tuas palavras, logo as comi. Então ele disse ao Senhor que quando achou a Bíblia, ele rapidamente ingeriu as palavras escritas nela. Muitas pessoas hoje tratam a palavra de Deus como uma curiosidade ou até um livro de bons conselhos, mas não tomam a palavra para si e não deixam a mensagem de Deus entrar. Jeremias fez melhor. Ele permitiu que as palavras de Deus tivessem seu efeito positivo. E ele continua: e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a palavra de Deus realiza uma transformação tão positiva na vida daquele que aceita e coloca a palavra de Deus em prática, que isso traz alegria e prazer, porque quando fazemos a vontade de Deus, temos paz, e é essa paz que traz alegria. E em Mateus 4:4, quando Jesus estava no deserto e foi tentado por Satanás, ele disse para o inimigo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa frase significa que a palavra de Deus é o sustento essencial que precisamos. Ter a palavra de Deus como alimento é mais importante para a vida do que ter o pão diário como alimento. E sabe por quê? Porque o pão pode sustentar só o corpo, mas a palavra de Deus sustenta o corpo, a alma e o espírito. Manuseie a Bíblia todos os dias. Não basta lê-la uma vez ou outra, ou só aqueles textos soltos mais conhecidos. Além de ler diariamente, você deve tomar a decisão de estudar a Bíblia toda. É o estudo diário da Bíblia que irá fazer você crescer e deixar de lado as coisas de menino aos poucos. Vai chegar um tempo em que você vai experimentar o conhecimento de Deus. Você vai se tornar um bom obreiro ou uma boa obreira que ensina corretamente a palavra de Deus. Basta se dedicar. O segundo passo que você deve dar para crescer espiritualmente é memorizar os textos bíblicos. Quando você faz isso, está guardando, escondendo e fazendo habitar em si a palavra de Deus. Então, primeira coisa para memorizar um versículo é preciso se concentrar no que está lendo. Então, procure entender o que o versículo significa, diga o versículo em voz alta, incluindo a referência. Vamos tomar como exemplo João 3,16. Você vai falar o versículo uma vez no início e uma vez no final. Você vai ler assim, João 3,16. Vai ler o versículo todo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E no final vai repetir a referência. Dessa forma você vai memorizar a referência mais rapidamente. Procure também se concentrar nas palavras-chave do versículo. Por exemplo, João 3,16, as palavras-chave são Deus amou, mundo, Filho, todo aquele, crê, pereça, vida eterna. Agora junte tudo falando o versículo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é preciso ficar bem familiarizado com o versículo para gravá-lo na mente. O estudo. Outro passo que você deve dar é estudar a palavra de Deus. Estudar é mais que ler cuidadosamente. Deve acompanhar você no estudo os seguintes materiais: Bíblia, concordância bíblica, chave bíblica, dicionário bíblico, dicionário da língua portuguesa e caderno. Então, estudar dá trabalho. Todo esse material é para quem quer estudar a Bíblia. Lógico, na falta desse material, a Bíblia por si só é suficiente. E tendo dúvida, procure a ajuda de quem realmente pode ajudar. O momento da meditação. O último passo é ter um momento de meditação na Palavra de Deus. Leia Salmo capítulo 1, versos de 1 a 3 e medite.
É preciso que você se dedique à meditação diariamente. Então, em caso de dificuldade para localizar o livro de Salmo, procure no índice da sua Bíblia. Lá você vai encontrar a página onde ele se encontra. Selecione um momento específico. Escolha um lugar especial a sós com Deus. Não tente meditar na palavra de Deus onde tem muito barulho ou distração. Vá para um lugar mais sossegado da sua casa. É bom que tenha um plano de estudo que se constitui de passos bem simples. Vou enviar para você um plano de estudo bem simples. Na primeira sequência vai ter introdução à Bíblia. O tempo necessário é de 2 semanas para cada etapa, e o objetivo é obter um conhecimento geral dos fundamentos bíblicos. Na primeira etapa, você vai estudar em 2 semanas sobre a vida e os ensinos de Jesus. Na segunda etapa, o estudo será sobre a vida e os ensinos de Paulo, também em 2 semanas. E na terceira etapa, o estudo será sobre o Antigo Testamento. Após essas semanas, você terá percorrido rapidamente as passagens da Bíblia que todo cristão deve conhecer. Sempre antes de iniciar a leitura, faça uma oração ao Espírito Santo e peça-lhe que venha lhe ensinar todas as coisas, pois foi ele mesmo quem inspirou os escritores da Bíblia. Então não há ninguém melhor do que ele para te ensinar as santas palavras. É muito importante pedir ajuda ao Espírito Santo, porque a Bíblia é o único livro cujo autor está presente quando se lê, pois foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores da Bíblia. Ele é o autor, e por isso ele pode te explicar como ninguém. E para finalizar esse estudo, vou deixar um questionário para você relembrar alguns pontos dessa lição. Então, primeiro, mencione pelo menos 3 títulos dados à Bíblia. 2. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? 3. O que significa o vocábulo Bíblia? 4. Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? 5. Quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Em caso de dúvida, volte aos primeiros vídeos para conseguir responder as perguntas. E na próxima aula vamos estudar a lição 3, que tem como título Conhecendo Deus. Vamos aprender por que temos que conhecer Deus. Há muitas ideias a respeito de Deus, mas o que a Bíblia fala sobre Ele? E é isso que vamos aprender na semana que vem. Até lá, se Deus permitir.